Olá, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Para nós é aquela alegria de sempre estarmos de volta. Passaram bem a semana? Tudo tranquilo? Boa noite, Soni. Bom, aos nossos amigos internautas, que todos possam se sentir acolhidos. Alguém na casa vindo a primeira vez hoje? Não, né? Não temos novato hoje. Gente, hoje com muita alegria nós estamos recebendo a presença do Paulo Neto. Paulo Neto já esteve aqui conosco, já fez estudo aqui com a gente, né, Paulo? E hoje o Paulo veio especialmente contar para nós o lançamento da obra dele, intitulada Kardec e Chico, Dois Missionários. Então, Paulo, nós ficamos muito felizes com o lançamento da obra. Muito bem. Quem se interessar em adquirir, é só procurar a Denise da livraria. Nós vamos trabalhar para divulgar o trabalho do Paulo, que ficou muito bem feito. Parabéns, viu, Paulo? Que Deus te abençoe. Depois a gente vai soltar um vídeo aí com algumas histórias, né, com um pouquinho de apresentação do livro. Paulinho, que Deus te abençoe e que você divulgue o trabalho e continue as pesquisas. Agora tem outros assuntos para pesquisar. Bom, gente, nós estudamos na sexta-feira. Qual livro? Foi publicado quando? A obra básica da doutrina, que foi publicada em 1857, não é isso? Nós estamos trabalhando com a segunda parte da obra, no tópico que trata a forma e ubiquidade dos espíritos. Nós terminamos essa parte na última semana, com a questão 92A. E hoje nós vamos iniciar no tópico perispírito. Questão 93 a questão 95. Hoje nós nos comprometemos a ler as questões propostas para a noite, porque eu tenho uma novidade aqui para a gente. Questão 93, Kardec formula assim: o espírito propriamente dito tem alguma cobertura? Ou, como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? Resposta: o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Agora um comentário do professor Kardec. Assim como o germen de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Questão 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Resposta: do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Como mudais de roupa. 94A. Cocei para comentar essa, mas eu vou segurar. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Questão 95, a última. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta: sim. Tem a forma que o espírito queira.
É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Forma visível e mesmo palpável. Bom, questão 93, voltando. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura? Fala cobertura, você pode lembrar a cobertura de uma casa, cobertura de um bolo, lembrar a cobertura de chocolate. O espírito tem cobertura? Tem alguma cobertura ou, como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? O espírito, resposta, está envolvido por uma substância que é vaporosa, vapor. Isso para nós, que ele está falando, para ti. Mas bastante grosseira para nós. Quer dizer, o que é para nós uma substância vaporosa? O vapor é muito sutil, né? Agora, para os espíritos, esse vapor é denso. Porque ele está dizendo que para nós é muito mais essencial. Pode poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. O que ele está dizendo? Nós temos a tríade. Espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito, vamos dizer assim, é o envoltório do espírito. Porque o espírito, nós não temos termos para definir o espírito. E se falar que espírito é energia, isso dá uma confusão no nosso meio que vocês não imaginam. Não é energia, energia é matéria, o espírito não é matéria. Aí tem outros que defendem uma tese que o espírito veio da matéria. Aí se discute sexo dos anjos até enjoar, até cansar, e verificar que não chegou em lugar nenhum, porque nos falta elemento. Mas doutrinariamente vamos dizer, espírito é espírito, matéria é matéria. Então eu não posso, de uma forma rápida, dizer que espírito é matéria, porque senão eu vou confundir. Pegaram lá? Mas eu posso dizer que o espírito produz matéria, produz energia. Porque o que é matéria? Não é energia? Coagulada, materializada? Então, o nosso pensamento não é energia? Vocês já ouviram falar isso na doutrina espírita? Que o pensamento é energia eletromagnética. Então, o pensamento é estruturado pelos sentimentos, pelas ideias, okay? Pelas emoções. E aí a gente chama de pensamento. Ou seja, a onda mental, ela é produzida, a onda é produzida pela mente. Então a onda tem frequência, tem vibração. Pegaram lá? Então o pensamento é energia. Energia eletromagnética. A eletricidade, energia dinâmica. O magnetismo, energia estática. Então, a energia dinâmica, eu estou falando que ela pode ter direção. Nós podemos empreender direção nessa energia, nesse pensamento. E se nós estamos falando de energia estática, como o magnetismo, limpa para mim. A energia estática, a junção da gravitação que vai favorecer essa irradiação, ela tem, então, cor, cheiro, ela tem qualidade, o pensamento tem qualidade. Obrigado, filho. Então você pode ter um pensamento que favorece e um pensamento que desagrega, que edifica e que destrói. Pegaram lá? Então o pensamento é fruto, o pensamento é energia, melhor dizendo. O pensamento é a produção do espírito. Deixa eu organizar as ideias aqui porque ficou meio bagunçado. Então, voltando. O corpo físico é modelado pelo nosso perispírito. Então o espírito forma o perispírito, que é o corpo do espírito, é o perispírito, certo? E o corpo físico é modelado pelo perispírito. Ficou claro isso aí, gente? Kardec usa, isso na evangelização infantil, a gente usa muito esse simbolismo que o Kardec adequa aqui.
ele falando do perisperma, que o germe de um fruto é envolvido por um perisperma. Então o germe do fruto, o perispírito é o germe do espírito. Entendeu? Pegaram lá? Então tem o perisperma. Então, o perispírito para nós é o corpo espiritual. Ele é formado do quê? De quê? Da matéria na qual o espírito está vinculado. Então o espírito está reencarnado no planeta Terra. O perispírito dele será formado por energias que têm a ver com o planeta Terra. Aí mais à frente vai dizer o seguinte, que quando você muda de um mundo para o outro, você vai mudar o envoltório. As expressões do envoltório, porque a essência dele você não muda. A base dele você não muda. Você vai colocar uma roupa diferente nele. Então eu fico vendo alguns espíritos aí fazendo alguns comentários sobre viagem entre mundos. Esse assunto é ótimo. Ele é ótimo para viajar na maionese, mas quando você vem aqui na base, você fala assim, mas peraí, Kardec fala que para você ir para um outro mundo você tem que fazer uma adequação perispiritual. Que história é essa de espírito ficar indo para Marte, para Júpiter, para Plutão, para outras esferas? Tem até uns aí que vão para Sírios. Não fica satisfeito de vir aqui pertinho, não. Quer ir para outras instâncias. E o assunto não é bem... Não pode ser tratado assim, de uma forma assim... Como é que eu falo? Sem a gente pensar, sem a gente aprofundar. Então, quando nós desencarnamos, vamos falar da morte. Quando existe a morte, a falência do corpo físico, o perispírito deixará, então, de modular essa faixa de matéria, essa matéria orgânica aqui. O perispírito passa a ter uma outra dinâmica lá na vida espiritual. Deu aí? Quando vai reencarnar, ele retoma procedimentos que irão auxiliar na formação do corpo. Então o perispírito, na realidade, é o nosso corpo espiritual que manifesta-se, que apresenta-se de acordo com o que a mente propõe. Na questão mais à frente aqui vai dizer o seguinte, que o espírito toma a forma que ele quer. Existem espíritos que se apresentam para os encarnados, e se apresenta para os encarnados, ele vai apresentar-se com o corpo físico? Não, porque ele está no mundo espiritual. Um médium que vê um espírito não está vendo o espírito. O médium está vendo o corpo espiritual de uma entidade espiritual. O espírito se apresenta para um encarnado, para um médium, do jeito que ele quer. Do jeito que ele pode também. Pegaram lá? Então, é muito comum o espírito inferior se apresentar para o médium na condição de espírito superior. Ele se faz até com projeções de luz. Aí fica todo mundo assim, nossa, você viu o mentor? Aí o espírito se comunica na reunião, traz aquela bela mensagem. Aí daqui a pouco ele está falando palavrão. Não é mentor. Aí na hora que ele falar o palavrão, a luz do perispírito dele vai ficar igual a nossa, lusco-fusco. Ele pode mentir durante um tempo. A mentira não tem perna curta? Não é o que a gente está vendo por aí? Hein? Essa época de tantas descobertas, é porque não dá para enganar muito tempo. Engana-se só durante um período. Só durante um período. Depois a verdade, ela toma corpo. Depois a verdade, ela se apresenta. Por isso é que Jesus diz que nada que está em oculto permanecerá oculto. Agora, obviamente que os espíritos elevados, que já têm a condição de se apresentarem com expressões de luz, de magnitude, geralmente eles não se apresentam assim. Porque eles não fazem questão nenhuma de se apresentar aureolados de santidade.
Porque o indivíduo vê a luz, fica assim. É muito comum nas narrativas das obras de André Luiz, lá no mundo espiritual, um espírito vê uma entidade numa condição elevada, ele já logo procura a galeria dos santos para saber que santo é aquele que está se apresentando. A história do cristianismo é farta desses momentos. O espírito viu, por exemplo, uma entidade feminina de uma envergadura interessante. Só que a concepção que ele tem religiosa é de uma santa. Aí ele vai fazer uma associação com qual santa? Maria Santíssima. Então o que tem de Maria Santíssima se manifestando pelo mundo afora aí é um negócio absurdo. Mas a Maria Santíssima não se preocupa com isso. Deixa o pessoal acreditar. Agora, ela pode se manifestar? Pode. Mas qual a intenção dela se manifestar? Ela, como uma pedagoga do mundo espiritual, ela tem enviadas. Ela manda trabalhadores. Ela manda aqueles que vão representá-la. Inclusive, ela manda pessoas que andam de saveiro. E que costuma parar saveiro na porta da garagem. Aí quando para na porta da garagem e é um saveiro prata, aí o vizinho vem aqui e fala assim, que Maria Santíssima me ajude a tirar o saveiro prata da porta de minha casa. Deu aí? Foi Maria Santíssima, não foi? Para o indivíduo lá foi Maria Santíssima que salvou ele, que está precisando de tirar o carro, mas tem um outro na porta da garagem. Nossa, que anja! Maria Santíssima vai ficar incomodada porque alguém errou falando que uma outra foi lá falar em nome dela? Não. Eu estou brincando com vocês, mas para dizer o seguinte, sem fugir do assunto. Na nossa condição evolutiva, o médium, as percepções dos humanos estão ainda em faixas de muito acanhamento. Então é muito mais simples se identificar a presença espiritual de seres que estão próximos à nossa faixa evolutiva. Ok? E isso não é demérito nenhum. Não precisa de ficar triste se alguém está achando que viu Pedro, Paulo, João, Tiago e agora, nos tempos atuais, o Chico Xavier. Agora é o Chico Xavier que virou o santo. E eu estou dizendo isso com muito carinho. Mas eu estou provocando. A ideia aqui é para provocar mesmo. Porque a gente se movimenta no misticismo, uma necessidade de ter mito, que nós temos que quebrar isso. O mito é só referência para te convidar para você mudar de patamar. Mas daqui a pouco, quando você fica do lado do mito, você vai ver que não é mito. É apenas alguém que sabia um pouco mais, que fez um tanto mais. Pegaram lá? O que, inclusive, nos ajuda a fazer uma pesquisa no nosso comportamento, quanto às nossas relações. A gente costuma criar uma imagem, um estigma em torno de determinadas pessoas, e quando nós nos aproximamos e começamos a conviver muito, a tendência, se a gente colocou ela num patamar superior, é chegar lá na frente e verificar que não era tanto assim. Pegou lá? Por quê? Na realidade, nós nos apoiamos muitas vezes muito mais no que a gente precisa do que o outro pode oferecer. Aí você começa a criar, inclusive, uma auréola de santo, de perfeição. Quando a gente começa a namorar, não é assim? Hein? Foi assim, Gerson? E faz muito tempo, né? É muito tempo, nem lembra, coitado. Ele é mais antigo como eu. Olha, meu amigo, você enxerga olho verde onde é preto. Ela é morena, você fala, que loura bonita. Isso é aquele que gosta da loura, né? Eu estou só criando aqui expressões. Aí começa a conviver, daqui a pouco realmente você estava usando a lente de contato. Aí se antes ela, eu brinco muito com isso, se antes ela, meu ursinho, já passa a ser cachorro. Né? Não é assim? Meu gatinho, não presta esse vagabundo daqui a pouco.
Vai mudando os painéis. Hein? Vai mudando. Então, vamos voltar. O espírito, na condição mais evoluída, ele vai efetivamente, pelas suas expressões mentais, se desenvolvendo e lidando com frequências vibracionais, energéticas, cada vez mais sutis. E pela sua capacidade de amor, de amar, ele consegue estabelecer linhas mentais ou faixas, ele se relaciona com faixas por sintonia, aonde as ondas do pensamento são ondas super, ultra curtas. Complicou, hein? Você sabe qual que é o nosso tipo de onda mental, Gino? Você sabe? É ondas longas, médias, curtas? Curtas. Qual que é a diferença de ondas longas para ondas curtas? Sony? Comprimento. Essa foi ótima. Jesus, ô turma de espíritas que sabem escorregar. Para espírita a solução é assim, mas tudo se ajusta. Não é regra fechada, aí a gente vai escapando. Né? Mas é óbvio que as ondas longas... Quer falar? Não, pode falar. É porque o Ederson está perguntando aqui se o espírito, quando chega a um alto grau de evolução, se ele perde o perispírito. Sem dúvida. O perispírito de um primata é um perispírito grosseiro. O primata se arrasta. Quando desencarna, ele nem anda direito. Ele continua se arrastando. A nossa faixa evolutiva, quando você dorme, o seu espírito já se deslinda, você já voa. Você já tem esse potencial. O que eu quero dizer? Quanto mais elevado é o espírito, mais ele ganha liberdade. Por que liberdade? Porque pelas suas faculdades em franco processo de desenvolvimento e pelas linhas dimensionadas pela moral elevada, ele estabelece condições de frequentar zonas espirituais mais sutis. A parábola das bodas, Jesus não fala sobre a veste, que nós temos que, para ir a bodas, temos que ter a túnica, a veste nupcial. Você não pode ir com qualquer roupa numa festividade especial. Você vai com uma roupa adequada. E quando ele fala da túnica, ele está falando do quê? De roupa material? Ele está falando da tessitura perispiritual. Pegaram? Porque o perispírito a composição dele são feixes vibracionais, é energia. Então, os espíritos elevados, quando numa reunião como essa, eles não estão observando a nós com os olhos voltados para essa casquinha aqui, para a matéria. Eles podem até diagnosticar para nos ajudar algum tipo de anomalia, disfunção. Mas toda disfunção orgânica ela é facultada pela disfunção psíquica. O psiquismo em desalinho, o que vai acontecer em seguida? Ele, nas suas expressões perispirituais, que são feixes energéticos, vinculados ao nosso sistema nervoso central, a própria produção das hemácias, o perispírito está ali todo aquele conjunto, através dos plexos energéticos, dos centros de força, gerenciado pelo coronário, pelo frontal, pelo laríngeo, pelo cardíaco, pelo gástrico, pelo esplênico, pelo básico. Então, espíritos mais primitivos, com densidade, com perispírito quase que corporificados, vibram nas faixas inferiores. Então, um primitivo, ele não está vibrando nessa faixa do pensamento que nós estamos sendo convidados a frequentar agora. Esta reunião aqui é um convite. Vinde a mim,
Aí tem muita gente indo para o centro procurando Jesus. Ele fica ali. Tem gente que acha que Jesus fica lá na sala de passe. Porque na sala de passe é que o bicho pega. Ele está falando, vinde a mim, eleva, monte acima. Ele está convidando para a gente sair das faixas egóicas e começar a frequentar as zonas superiores. Então o homem do futuro ele não vai vibrar nas faixas da inferioridade, nos chakras básicos. Tem indivíduos que vibram no gástrico. A vida dele é comer. Hein? A vida dele é sexo. Qual faixa que ele está? Nas faixas inferiores. Porque é pecado, né? Não. Tem nada disso. Todo desenvolvimento desequilibrado é conspurcação, é adulteração da lei divina, em qualquer faixa, na sexual também. Pegaram? Então o indivíduo está encarnado para ele aprender a lidar com todos os fulcros de irradiação, de polarização, porque esses centros de força que vinculam o corpo espiritual ao corpo físico são feixes energéticos, que funcionam como um relógio, no sentido horário e no sentido anti-horário. Força centrífuga e centrípeta, semeando e colhendo. O psiquismo opera assim. Há o momento de observar, há o momento de semear, de falar, de raciocinar. Há o momento de fertilizar, há o instante de ser fertilizado. Pegaram aí? Eu estou falando de fertilização psíquica. Uma reunião como essa é como se fosse um... Se eu falar isso pode ser agressivo. Então, peraí, vamos devagar. Tem uns cientistas aqui que vão nos técnicos aqui, aí tem que colocar evangelho assim como barreira. Mas tem momentos que uma reunião como essa funciona como uma sementinha que está sendo lançada. Aonde? Na terra do coração. Não é aqui não, viu? Ela é lançada aqui. Dependendo do que ela fizer, dependendo de como ela reagir, é que o intelecto entra em cena. Não sei se eu compliquei. Que isso, casal? Mas eu estou prestando atenção, aqui não tem nada de sentimento. Você que pensa. O que foi? Braço, por favor. Dentro do sentimento, é isso que eu estou entendendo, assim, sentiu, aí o intelecto entra em ação? Vou fazer para não virar um mecânico, é isso que você quis dizer? Vou trabalhar com você uma trilogia. Sentimento, ideia, ação. Ok? Não vem pela ideia, sempre passa pelo sentimento. Porque se você não trabalha o sentimento, você nem abre a possibilidade de pensar. Então você está aqui pelo sentimento. Teoricamente você está aqui pela razão, mas não. Você está aqui pelo sentimento. Porque se o sentimento não promover, você não vem. Pegou? Nós somos tocados pelas emoções. Nós somos tocados por esses mecanismos que vão acionar o que vai motivar a busca pelo conhecimento. E a partir do momento que você vai assimilando o conteúdo, o conhecimento, você estará sendo convidado a operacionalizar nesse conhecimento. Porque se você não praticar, vamos dizer assim, aquele sentimento ele vai ser desviado para um outro objetivo. Deu? Então, a doutrina espírita apresenta para nós que o que impulsiona é a paixão. A paixão que impulsiona. Aí em seguida vem o intelecto. Aí tem uns que falam assim, mas o intelecto vai primeiro. O que promove é efetivamente a paixão. Depois será o sentimento. Depois será o sentimento plenificado. Aí é razão e sentimento conjugado. Complicou? Ou deu? Razão, sentimento. São duas asas
do aprendizado. Mas o que efetivamente promove primeiro é o sentimento. Pegaram lá? Entendeu aí? Ok? Entendeu? Aonde que eu parei? Eu estava falando dos fulcros energéticos do perispírito. Então nós temos os chakras. Então quanto mais elevado é o espírito, mais ele vai frequentando as zonas superiores. Agora o que gerencia tudo é o centro coronário. E é dele que tem todas as expressões que ramificam na própria manifestação da encarnação. Junção perispírito e corpo físico, através do nosso sistema nervoso central. É do coronário que sai a distribuição é a ordem, é o comando, ele vem pelo coronário. O coronário é que deve estar direcionado para a luz, para o foco irradiador da sabedoria. É a Jerusalém, é a Canaã prometida. Pegaram lá? É o andar superior da casa mental, como afirma Calderaro no livro No Mundo Maior. Só que nós temos que prestar atenção pelo o convite que vem do alto. Mas nós não podemos ficar operando alienados da nossa realidade. Então essa reunião é um toque, é uma luz que penetra e que diz assim, agora você olha para dentro de você mesmo e vai trabalhar lá na sua base. Você pega essa matula. Vocês são de Minas? Hein? Vocês são de Minas. Você sabe o que é matula? A Soninha entrega fácil. Tem que deixar o povo pensar, Soninha. É a merenda da viagem. E está falando dos tropeiros, né? Vocês vão falar, sabe o que é tropeiro? Ah, tem um feijão tropeiro lá no Mineirão que é bom demais. Não. Tá. Eu estou falando do tropeiro. Né? Aqueles que desbravavam o interior, aí eles levavam na matula. Não é? Então, eu quero dizer o seguinte, que nossa realidade espiritual está dentro da nossa matula. O seu passado. Nós lidamos, então, com as nossas tendências. Senhor Murta, está dando para acompanhar aí ou está meio chata a reunião? Tá bom? O bom é que o senhor Murta é educado, sabedoria em pessoa. Mas é a pura verdade, a gente está lidando com as nossas tendências. Então o nosso perispírito ele é sustentado pela nossa realidade. O espírito, nós, quando desencarnamos, chegamos lá, não tem jeito de despistar. Não tem jeito de enganar. Porque quando nós desencarnamos, nós vamos apresentar tal qual somos. O nível energético, não é? A densidade do perispírito. O André Luiz tem uma página extraordinária no livro Estude Vida. Estude Viva. Ou Estude Vida. Não, Estude Viva. Essa página foi psicografada por Valdo Vieira. O André Luiz fala sobre o esporte da alma. Extraordinária essa página. Do mesmo jeito que nós somos convidados a praticar esporte na Terra, nós poderíamos também pensar na condição, na possibilidade de praticar o esporte da alma. Então, eu vou brincar com vocês dizendo, então tem jeito de ficar sarado fisicamente, agora o grande lance é ficar sarado espiritualmente. E sarado não tem nada a ver com saúde, é saradinho, bonitinho, sem aquelas pelanquinhas, sabe? Aquelas coisas que não tem jeito, porque cai mesmo. Não tem jeito, gente. É lei de Newton, cai. No espírito pode levantar. Mas pode cair. Pode cair. Pode cair. Pode cair no esquecimento. Pode cair nos precipícios. O que eu estou dizendo? Que a densidade espiritual, ela fala para nós sobre peso. Ela fala para nós sobre qualidade. Então, no mundo espiritual, tem entidades que se arrastam. Por quê? O perispírito é denso. Porque na Terra viveu de uma maneira em que o que preponderou foi a carne, foi os interesses imediatistas, o pensar só em si, em todos os sentidos. Então, isso você vai densificando o seu corpo espiritual. Então, os espíritos deixam nas entrelinhas
E basta ter olhos de ver. Que nós temos, então, um peso no perispírito. Nós podemos... Aqui está meio exagerado, né? Mas é por uma questão de disfunção. Mas espiritualmente a gente está fininho. Como a gente pode estar fininho na terra, galã de Hollywood. Hein? Pode estar aqui, ó, bonito, ganhando todos os concursos. Lembra aquele caso do livro do André Luiz? Se não me engano, é nos domínios da mediunidade, que tem a história do espelho. É do espelho, eu acho que é nos domínios da mediunidade. É um médium que... São várias passagens. Mas a história, em essência, é que na Terra, a mulher era maravilhosa. Todo mundo corria atrás dela para bater foto, tão bonita que ela era. Mas no mundo espiritual, os espíritos enxergavam ela como uma verdadeira bruxa. Cabelo desgrenhado, com as feições todas diabólicas mesmo. Porque aqui ela se comportava para a sociedade como uma dama. Mas intimamente, as suas atitudes eram como de uma verdadeira bruxa, que fazia o mal, que desejava as coisas ruins para as pessoas, enfim. Então, quando ela se desdobrava, ou seja, quando o corpo físico repousava e o espírito se desvinculava, lá no mundo espiritual ela era registrada desta maneira. Entenderam? Como existem na Terra muitas pessoas que você olha assim e você não dá nada pela pessoa. Mas são espíritos de alta envergadura. São espíritos que, quando deixam o corpo físico para passear de noite, são verdadeiros apóstolos que promovem o bem. São líderes. São espíritos que guiam multidão. Mas aqui na Terra ninguém dá nada por eles. Então, é aquela história, né, do não julgar, porque a gente pode estar cometendo equívocos seríssimos. Então, o perispírito, o envoltório é semimaterial. Ele não pode ser material. Ele tem que ser semimaterial, porque nós estamos falando aqui do espírito, nós estamos falando aqui do encarnado. Embora o perispírito do encarnado também seja semimaterial. Pegaram aí? Tem a forma que o espírito queira. Como que nós queremos nos apresentar? É onde, se eu quero me apresentar bem, eu tenho que trabalhar então na base, na minha conduta, vibrando nas faixas da beleza, da harmonia. E para vibrar nessas faixas não pode ser pelo veículo da indiferença, da rebeldia, da intolerância, do fanatismo, da violência. O processo aqui é outro. Não é isso? Então, assim que ele vos aparece algumas vezes. Agora, esse assunto aqui também suscita outras reflexões, num âmbito mais leve. Espíritos muitas vezes se apresentam com a vestimenta que gostavam de usar quando na Terra. Hein? Eles se apresentam para serem identificados com aquela fisionomia que foi a fisionomia que ficou mais marcada para o observador. Pegaram lá? Então, o espírito, ele se apresenta como quer. Agora, também existe um fenômeno da memória, né? Vai apresentar o seu papai. Ele já desencarnou, tem 52 anos e 3 meses e 2 dias. Como é que ele vai se apresentar? Ele vai se apresentar como ele está no mundo espiritual. Mas o costume médium registrar com os fatores mnemônicos, com a carga de memória que ele alimenta. O que não significa que assim está o espírito no mundo espiritual. Porque é aquela pergunta muito clássica, né? Aqui, uma criança que desencarna, ela continua criança no mundo espiritual? O velho continua velho? Como é que é isso? Então são indagações oportunas. São indagações interessantes para a gente fazer mesmo. Agora, o que fica para nós como mais importante
é a gente mergulhar nesse conceito da qualidade. Ou seja, o que é mais importante para o espírito? É exatamente a essência que ele promove pelas suas ações. Pegaram lá? Não é a idade, não é a cor, não é o jeito, é simplesmente pela capacidade que ele vai adquirindo de amar, pelas virtudes que ele vai conquistando, pela sua performance, que quando qualificada, vai qualificar a existência dele pós-morte. Vocês imaginam um indivíduo que aqui na Terra só promove arruaça, só causa confusão, se acha o Deus. Como que esse espírito vai se apresentar? Qual é a realidade que esse espírito vai encontrar pós-morte? Tem mágica, Paulinho? Tem mágica? Observem bem o que a gente está vendo nesse mundo nosso. Hoje eu vi num jornal rápido, uma manchete. O presidente de um país X aqui da América, ele se autoproclamou o novo Hitler, porque ele quer dizimar todos os usuários de droga do país dele. E que ele vai promover matança generalizada. Vamos refletir uma coisa. Endereçando vibrações positivas para ele. Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas estamos aqui para observar alguns fenômenos que são importantes para a gente entender a vida. O indivíduo que só de usar essa expressão, tecnicamente, Gerson, tecnicamente, ele já se vinculou na sintonia. Ok? Ele já criou sintonia com o assunto. Sabia disso, Paulinho? É sério. Quando você está assistindo um filme, né, lendo um livro que remonta a história passada, existem histórias que mexem mais com indivíduos, outras não. Determinado período da história mexe mais, outros não. Nós costumamos a encontrar o nosso passado sem perceber. Afinidade. Pode ter sido experiências vivenciadas. No sentido de, a história de França é algo que mexe comigo. Bom, pode ser que você tenha alguma encarnação na França. Agora, porque a história da França mexe com você, não significa que você teve uma encarnação na França. Você pode ter tido uma experiência que tem algum vínculo com a França, mas não necessariamente você viveu lá. Pegaram? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, inclusive com algumas revelações que chegam para nós. Certa feita eu estava diante de uma clarividente e do meu lado tinha um espírito romano. Não, minto. Era um espírito japonês. E eu tinha detectado esse espírito já há algum tempo, que ele estava em processo de tratamento na casa espírita conosco. E, circunstancialmente, eu diante da clarividente, ela conversando comigo, de repente ela fechou o circuito, e como eu estou nesse métier aí há algum tempo, né, a gente percebe quando o indivíduo escorrega na maionese ou quando ele vai para o lado de lá mesmo. Agora, a grande maioria escorrega na maionese, e aí você tem que tomar cuidado. E essa pessoa foi para o lado de lá mesmo, e eu vi na hora que ela entrou. Aí ela voltou, virou para mim e falou assim, estou te vendo com uma roupa de japonês. Você viveu no Japão. Eu olhei para ela assim, escorregou. Ela está vendo a entidade que está aqui. Mas ela, no entendimento dela, ela associou. Então eu estou dizendo isso sem nenhum demérito à percepção que ela teve. Mas eu estou dizendo como que a gente precisa de ter olhos de ver para não engolir qualquer sapo. Porque no mundo da superficialidade que a gente vive hoje, basta você soltar uma aí e o povo compra. Tem muita gente aí que está sendo reverenciado que são charlatões, mentirosos, e mentem com a cara deslavada. O duro é quando você sabe os bastidores.
Então, cuidado. Cuidado com o que a gente engole. Então, a mediunidade é um fenômeno que é extraordinário, que pode nos libertar, como pode nos chafurdar. Então, é interessante a gente verificar que quando você identifica com um determinado setor da história, você tem algum vínculo. Como eu disse, pode ser superficial, mas pode ser profundo. Então, cuidado com determinados momentos da sua vida. O Jesus disse, vigia e ora. Porque você pode estar entrando em determinadas frequências, fechando determinado circuito, difícil de sair depois. Puxa vida, onde que eu entrei, hein? Agora vai. Nós trabalhamos aqui há 3 semanas atrás que o pensamento é um fenômeno da memória, não foi, Sony? Quem foi o autor que eu citei, Sony? Vocês esqueceram? Eu mostrei o livro. Jesus me mata em vergonha na internet. Importante é o conteúdo. Mas vamos lá. Eu citei Ernesto Bozano aqui, no livro Pensamento e Vontade. Vou trazer ele semana que vem de novo. Tem na livraria? Se não tiver, faça o pedido, por gentileza. Memória. Fenômeno de memória. Então, tem determinados dramas da nossa vida que, na realidade, eles são apenas fenômenos de memória. Eles não são fatores reais. Tem determinadas pessoas que entram em faixas que são expressões do passado e trazem para si como se fosse uma realidade que está macerando, que está encarcerando. Por isso é que muitas vezes o indivíduo, está todo mundo observando que o indivíduo cria uma situação que não existe. Mas na realidade para ele existe, porque é um fenômeno de memória. É uma experiência pregressa que pode estar voltando. Pode estar ele entrando em painéis que são sustentados por entidades espirituais. Sabia, Jás? O indivíduo não percebe, mas ele está fechado num circuito. Observe o que acontece aí na sociedade com estas manifestações fanáticas. Fanatismo e intolerância. Então tem determinados setores aí que nós temos pessoas que a gente gosta, que a gente tem vínculos, que você vai conversar com elas determinados assuntos, aí você fica assim, gente, mas como é que pode? A pessoa não enxerga. Não tem isso, Paulinho? Então existe a obsessão individual, existe a obsessão de grupos, existe obsessão coletiva, que envolve milhões de pessoas, sabia? É a mais pura verdade. Basta você perceber os comportamentos são típicos daqueles que estão naquela faixa X. Pegar? E muitas vezes, quando vão manifestar, dá até medo. E tem mentes brilhantes que convencem. Usam magnetismo com tanta maestria que ele dribla, convence, e daqui a pouco está todo mundo até chorando por tudo que ele falou. Só que isso tem prazo de validade. Vocês sabem que Adolf Hitler foi preparado por mentes extremamente capacitadas na técnica do hipnotismo? Os primeiros discursos de Hitler eram pobres. Eu já escutei alguns. Você compara os primeiros discursos com os últimos discursos dele, você percebe a dinâmica que tomou. Aliás, estudar como que surgiu as ideias fascistas ou nazistas, existem muitas informações que não chegam para o grande público. Mas as ideias da eugenia, da purificação das raças, são princípios de filosofias antigas, espiritualistas. Vocês sabiam que os nazistas, isso lá nos primeiros momentos, eles participavam de atividades mediúnicas? Atividades mediúnicas.
Agora me foge o nome do médium. Médium de alta capacidade psicofônica, de materialização, porque eles eram guindados a reflexões como Gira, reflexões nesse sentido, porque para partir para uma ideia de domínio, eles entenderam que o primeiro domínio que se faz é o psicológico, para depois a subjugação no seu sentido totalitário. Então, gente, existem técnicas de hipnotismo individual, de grupos e de hipnotismos que acontecem em coletividade. Tudo isso vai favorecendo para que o indivíduo entre em determinados departamentos sombrios e ele fica enceguecido. Quantos movimentos religiosos que chegaram a levar milhares de pessoas ao autocídio? Não é? Os cultos, as seitas mais ortodoxas, por exemplo, que acreditavam que o mundo ia acabar no ano de 1999. Aí tinham umas ideias esdrúxulas, 1000 passará, 2000 não chegará. Essa turma nova não sabe o que eu estou falando, não. Mas a turma que viveu no século XX, nossa, e quanto mais o tempo ia passando, mais o negócio ia apertando. Está acabando. Está acabando. Vai ter um eclipse, vai ter não sei o quê, vai ter bomba, vai ter isso. É a teoria da conspiração, no seu sentido de finalístico. Inclusive até porque utilizavam-se de textos simbólicos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do livro Apocalipse de João, que na realidade não está falando nada de final de nada. Pelo contrário, Apocalipse é a revelação, é o entendimento do nosso psiquismo, as camadas infernais, a Jerusalém, a terra prometida. João simboliza, nos seus escritos, todo o mecanismo da nossa estrutura espiritual, individual, que tem repercussões coletivas, é óbvio, porque eu vivo num mundo de intercâmbio, eu vivo num processo de socialização. Associação e repercussão. Assim que nós flutuamos na evolução. Pegaram lá? Você está associando o que está chegando. Você está repercutindo o que você está produzindo. Então, eu vou brincar com o Paulo Neto, que está lançando o livro. Paulinho, eu não sou marqueteiro, não. Kardec e Chico. Fecha para mim. Kardec e Chico, 2 missionários. Um dia, o Chico Xavier disse para o Arnaldo assim: Arnaldo, no século XIX, eu tive um período que eu vivi na Espanha. Mas eu também tive um período que eu vivi na França. O Chico contou para o Arnaldo que ele foi uma médium muito próxima de Allan Kardec no período do final da revisão do Livro dos Espíritos e depois parte da construção do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O nome dessa médium era Ruth Celine Japet. Ela era judia. A partir dessa revelação para o Arnaldo, quantas coisas que o Chico contou. Aí o Arnaldo foi guardando. Aí um dia o Chico disse assim: Arnaldo, eu vou desencarnar, você vai ficar. E você vai desencarnar bem lá na frente. E lá no futuro, vai aparecer uma pessoa na sua vida, e sem que você tenha segundas intenções e nem ela, você vai relembrar todas as nossas coisas, todo o nosso passado. Arnaldo, eu tinha muita vontade de contar a história da minha vida. Isso eu não te contei, não. Eu tinha muita vontade de escrever o livro da minha vida. Mas Emmanuel eu jamais ia deixar. Porque eu não vim aqui para falar de mim mesmo. Olha para você ver, cara.
Mas, Arnaldo, faz uma coisa. Conta as nossas coisas. Conta as nossas histórias. Mas conta com amor, viu, Naldinho? Aí surgiu um rapaz que um dia falou para o Arnaldo assim: Arnaldo, o que você acha da gente contar os seus casos, os casos do Chico, para o grande público? Aí o Arnaldo falou assim: gasta papel não. E esse rapaz era muito atrevido. Ele tem uma coisa no coração dele que é a seguinte: para fazer, faz bem feito e vai até o fim, custe o que custar. Coisas de romano, fidelidade, sinceridade, sem segundas intenções. E aí o rapaz publicou o livro. E o Paulo Neto, sem saber de nada, 10 anos depois procurou esse rapaz. E esse rapaz, o Paulo Neto, começou a perguntar: o que é isso? O que é aquilo? Aí esse rapaz virou e falou: não gasta papel não. Não, não fica essa confusão não, Paulinho. Vai falar do Espírito de Verdade, vai fazer pesquisa doutrinária. Aí o Paulo Neto: não, Casalberto, porque geralmente repórter, entrevistador, são uns chatos de galocha. Porque eles não ficam satisfeitos. Pergunta isso, depois pergunta de novo, depois torna a perguntar. Para ver se você está coerente na resposta. Para ver se aquele que está dando resposta tem coerência. Você foi lá. Porque foi isso que o rapaz fez com um senhor chamado Arnaldo Rocha. Eu queria ver se ele era coerente. Ele cometeu alguns erros? Cometeu. Nada que desabonasse tudo que ele me falou. Porque os erros que ele cometeu foi só de trocar datas. Talvez trocar um nome ou outro. Porque eu conversava com um senhor de quase 90 anos de idade. Lúcido. Estudioso. Um personagem que vocês vão encontrar no livro Ave Cristo. De nome Tassiano. E quando Emmanuel, que escreveu o livro, e escreveu por sugestão do Arnaldo Rocha, podem me mandar para a fogueira, mas é a história. Um dia eu conto essa outra história. O Emmanuel fala que o Tassiano, o personagem do livro, era um espírito de vasta cultura. Isso no século III da era cristã. Era admirável Arnaldo Rocha com o livro. Ele conhecia de todos os assuntos. Ele conversava com você de qualquer coisa da história. E aí, o Arnaldo contou, o jovem replicou, apareceu o Paulo Neto, e uma história vai puxando outra história. Porque a vida vai se fazendo dessa maneira. Por isso eu costumo dizer o seguinte, que quem não tem passado não tem história. Quem tem passado tem história. História não é história de causos. É história de expressão legítima, autêntica, vivencial. Como que eu vou discutir um assunto chamado perispírito se eu não entrar no mecanismo vivencial, se eu não verificar que tudo que está acontecendo comigo tem a ver com as minhas vivências pregressas? Você quer conhecer um pouquinho disso? Olha para você mesmo. Se veja no espelho. Observe suas tendências, o seu comportamento. Você vai ficar feliz com algumas coisas, preocupado com outras, doído com algumas, para não dizer com muitas. Começa até a falar assim: ah, meu Deus, eu estou arrependido. Aí começa até a ter algum sentimento de culpa. Mas não é isso que a gente está dizendo, que a gente quer enaltecer. É a gente começar a ter olhos de ver, olhos de lince, olhos de águia, para verificar o seguinte: o que está batendo na minha porta?
que está brotando do meu coração? Eu preciso de entender. Por que tem alguém que está gritando comigo? Por que a vida está difícil? Por que será? Não é para você ficar indo lá para o passado para saber quem que você foi. Isso não vai te acrescentar absolutamente nada. Mas se existe uma inibição hoje, ela tem uma explicação. Não se sinta o último, o pior. Cuidado quando se sentires melhor. Existe, então, um procedimento espiritual, existe um projeto que foi arquitetado para que nós pudéssemos experienciar, implementar esse projeto chamado evolução. Por que você tem esse nome? Eu falei isso aqui outro dia, deu um pano para a manga. Por que você chama Paulo? Vou brincar com você. Paulo Neto. Vou brincar com você, que eu não conheço a sua história. Se é Paulo Neto, seu nome tem um vínculo com seu avô, básico, né? Quem foi seu avô? Por que você herda, em tese, o nome dele? O que seu avô fez? Qual foi a tônica da vida dele? Aí você pode até buscar uma interseção aí, que é seu pai. Então tem o seu avô, seu pai e você. O que esses dois contam para você? Seu avô... Eu estou brincando, tá? Seu avô desencarnou com 69 anos. Não sei não, tá? Por que ele desencarnou com 69 anos? Qual a doença que foi? Ou foi morte matada? Como é que a gente fala na roça? Foi morte morrida ou morte matada? Não, foi morte matada. Ué, foi morte matada? Mas por que ele foi morto? O que ele fazia? Que tipo de repercussão isso traz? Isso pode trazer para você? Porque você tem um filho. Tem uma história. Por que essa influência do avô pode repercutir no seu filho, que é o bisneto dele? Não sei se vocês estão construindo comigo. Existe um porquê. Então, se eu falei do nome, eu vou brincar com o Paulo de novo. O Paulo escrevendo livro espírita, e ele chama Paulo. Tomara a Deus que não tenha nada a ver com Paulo Coelho. Aí você ia ganhar dinheiro e ia comprar uma cadeira lá na academia. Com todo respeito, ele tem dinheiro que ele compre. Mas eu tenho para mim que ninguém compra troféu, ninguém compra medalha. Tem uns que até levam a medalha para casa, não é dele. Mas não tem problema. Medalha, alguém tem que colocá-la no seu peito. Eu estou falando de perispírito. Você não vai comprar um modelito. Você vai construir a sua vestimenta. Pegar lá, mas você é Paulo, você chama Paulo. Paulo publicando livro espírita. Poxa, eu vou brincar. Qual foi o papel do Paulo? Paulo de Tarso, não foi divulgar? Bom, então, talvez tem coisas na vida do Paulo, talvez não. Eu vou arriscar, aliás, vou afirmar, não estou arriscando. Existem fatores psicológicos do Paulo de Tarso para você estudar, porque tem a ver com você. Como tem a ver comigo e tal, mas a conversa é você. Eu estou pegando você como um exemplo aqui para a gente trazer para a prática que ideia é essa de passado. Por que eu tenho que verificar passado? Porque se estuda a história. Por que se estuda história? Vamos voltar lá no colegial? Colegial que chamava? O Gino me contou que tomou segunda época, né, Gino? Não foi não, Gino? Segunda época, o povo não sabe o que é segunda época, não. Mas tudo bem, deixa para a próxima. Recuperação hoje? Ah, pois é. Então, por que, gente? Isso é importante. Por que se estuda história? Estuda história para não repetir os erros da história. Para aprender com história.
Aí, diga-se de passagem, você não estuda história com os olhos de hoje. Você, para estudar história, você tem que ir dentro da história, para ver o contexto da história. Aí eu vejo obras espíritas, romances, que pegam determinados personagens, olha, destroem o personagem. Porque ele foi um líder, ele foi um guerreiro. Aí as tropas dele mataram não sei quantas pessoas. Aí imputa toda a responsabilidade daquele indivíduo, porque ele é um espírito das trevas e é de ser... Na época, como é que as coisas funcionavam? Qual que era a cultura da época? Pegaram lá? Sanguinários sempre existiram. Hoje alguns são declarados. Mas tem muito sanguinário aí que está na mídia, dando entrevista, fazendo discurso em palanque. São sanguinários, mas disfarçados. Não estou entrando no mérito. Como existe muita gente falando do bem que foi um sanguinário no passado. Eu estou dizendo o seguinte, vamos para o contexto. Nós precisamos de entender a história para não morrer com a história. Você tem que buscar na história elementos suficientes que vão te dizer por que tu trabalha no banco? Por que você lida com aquele grupo? Por que você tem responsabilidades? Por que você gerencia? Por que você é gerenciado? Por que você está pai? Por que você está mãe? Aí dá briga, não dá? Não, não estou não, eu sou. Tá bom. Por que, Sonic, você está sentado diante das câmeras? Por que o Gerson está cuidando das câmeras? Por que o Marcos Aurelius... Por que Marcos Aurelius está cuidando da transmissão? Por que tem a turma na evangelização? Está evangelizando lá porque é santa? Porque é professora? Nada disso. Porque ninguém evangeliza ninguém. Vou fazer uma correção carinhosa. Ninguém evangeliza ninguém. Nós temos uma dificuldade danada de se auto-evangelizar. Como é que eu vou dizer que alguém aqui está evangelizando o outro? Papo furado. Mas existem pessoas que estão facilitando, que estão criando uma ambiência que favorecem para que haja uma discussão em torno do evangelho. Nós estamos aqui o quê? Juntos, construindo um pensamento que tem que ser prático, não pode ser filosófico apenas. Você tem que sair daqui assim, puxa vida, aquele assunto mexeu comigo. Isto é importante estudar nesse momento. Porque se o diagnóstico bateu, meu amigo, e o negócio apertou, é porque chegou a hora de parar. Chegou a hora de refletir. Chegou agora o momento de ressignificar. E se o diagnóstico, a dificuldade não bateu, quem sabe não é o momento de precaver? Ao invés de você atacar a doença amanhã, por que não trabalhar na prevenção agora? Porque se você tirar algumas horas para cuidar do corpo, pode ser, e ainda está no momento oportuno, é muito melhor do que amanhã estar internado. Fica lá entrevado, teve um AVC, vai aí 2 décadas na cama, porque não fez caminhada, não tirou alguns momentos do dia para fazer isso, para fazer aquilo. Não é? Observe bem a questão da prioridade. São pontos, uma reunião como essa favorece. Valorize o seu tempo. Priorize determinados assuntos. Tenha maleabilidade, inclusive, até para ceder a uma novidade que vai te tirar da prioridade. Ah, minha prioridade é ganhar dinheiro. Aí larga os filhos no mundo. Aí o que vai acontecer? Amanhã, pode ser que todo o dinheiro que está sendo trabalhado agora, em detrimento da educação dos filhos, vai ter que gastar todo esse dinheiro, porque abandonou os filhos, vai ter que pagar clínica de recuperação, vai ter que pagar psicólogo, vai ter que pagar aquilo, vai ter que pagar aquilo outro. Pegaram? Como é que o assunto vai mexendo com a gente? Como que falar de perispírito, Dora? Graças a Deus, hoje cumprindo o programa com Dora.
Porque eu falei da questão 93, a questão 95, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para a semana que vem a gente entrar nas diferentes ordens de espíritos, mas a ordem agora, no seu sentido de organização, é a gente pensar na importância de qualificar a nossa vida para que amanhã a vida possa qualificar as oportunidades cada vez mais. Me passou, Paulo, suas considerações. Pode só abrir para cima aí. Pode falar. Carlos Alberto, uma hora você falou uma coisa aí que eu achei interessante. A gente ficar acompanhando certas pessoas que muitas vezes não tem nem sentido. Se você me permite, eu posso falar alguma coisa só do livro? Pois não. Uma das pontes que eles usaram para sustentar, por exemplo, que Chico Kardec foi a Marlene Nobre. Então ela conta o caso de uma certa vez, ela estava lá na Comunhão Espírita Cristã, ao lado do Chico, e o Chico estava atendendo uma pessoa lá e tal, e uma hora Chico a chama, e quando ela olha para Chico, ela, em vez de ver Chico, ela vê Kardec. E daí a conclusão que ela chegou é que Chico era Kardec. E começou a espalhar essa ideia e todo mundo abraçou essa ideia. Né? Mas só que no livro Lições de Sabedoria, a Marlene Nobre traz muitas informações de Chico e uma pequena biografia. E nessa biografia de Chico, ela fala das mediunidades do Chico. E uma das mediunidades do Chico, segundo a Marlene, é psicofonia com transfiguração. Uhum. Então significa que naquele momento o Chico estava recebendo o espírito de Kardec e se transfigurou, e a imagem de Kardec se apareceu para ele. Ou seja, não tem nada a ver com um ser a reencarnação do outro, deu para entender? E sai pegando essas ideias, aí espalha para o movimento e todo mundo acreditando ser um estudo profundo. Então aí que é importante a questão do estudo. Né? Sim. Obrigado, Paulo. No capítulo 28 do Evangelho de Mateus, no versículo 16, nós vamos ter a seguinte passagem. Jesus aparece aos seus discípulos em Galileia. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Verdade, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O texto termina. Amém. Por que essa passagem? Aqui nós verificamos os discípulos partindo para Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. A definir que não foram os discípulos que escolheram o monte. Eles estavam seguindo a designação que veio do alto. E seguindo essa determinação, eles tiveram por prêmio, por consequência, a visão de Jesus. Jesus já tinha desencarnado. Então eles vão ter a visão do corpo perispiritual de Jesus. Ok? Tranquilo? E quando eles viram, eles adoraram,
Eles reverenciaram. Eles se curvaram diante daquela magnitude visual. Mas dentre eles, alguns duvidaram. Interessante. Porque essa dúvida, mesmo vendo, ela faz parte do mecanismo do aprendizado. Porque não basta ver com os olhos. É necessário adquirir a bem-aventurança para saber ver. Bem-aventurados aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso é desenvolvido. Isso é adquirido. A capacidade. Ver com a alma. Não ver com os olhos que a terra há de comer, como se fala no dito popular. Porque esses olhos da carne enganam, amigo. Enganam. Muitos aqui viram Jesus materializado, mas não o viram com a alma. Pegaram lá? A realidade espiritual, ela é assimilada, ela é percebida pelo espírito, não pelo intelecto. Não pela ilusão do tempo e do espaço, que funcionam apenas para a didática do nosso crescimento. Amigo, se a gente tivesse aqui equipamentos sofisticados, poderíamos apertar um botão aqui, como se a gente tivesse cada um aqui com um óculos de outras dimensões, né? Apertar um botão, sumir essas paredes, sumir essas pessoas, sumir tudo que está aqui e ficar você com o vazio, com a escuridão. Você com você mesmo. No silêncio profundo da alma. Para você poder ouvir a voz da divindade que está dizendo: sê feliz, meu filho. Calma. Eu estou com você. O texto diz assim, dizendo assim, que eu estou. Olha o texto. Eu estou convosco. O texto não diz assim, eu estarei convosco. Eu estou convosco todos os dias. O todos os dias é todas as etapas, é todos os instantes. Ele está face a face. E quando a gente lê o texto, então Jesus está aqui pertinho. Pode pensar assim. Porque ele está mesmo. Nós estamos dentro da dinâmica do psiquismo dele. E toda vez que você precisar dele, você vai acionar o pedido e ele vai te responder. Vou te dar um exemplo bárbaro, primitivo, mas para você entender. Jesus disse que estará conosco até o fim. Toda vez que precisarmos, podemos recorrer, que ele vai atender. Não foi o que ele disse? Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. O seu corpo é de responsabilidade sua, não é? Nesse exato momento, vocês estão atentos para o que está acontecendo com o dedinho do pezinho esquerdo? Vocês estão sabendo o que está acontecendo com o dedinho? Hein? Lá do pé esquerdo. Vocês estão sentindo aí? Hein? Pode sentir o dedinho. Por favor, não tirem os sapatos. Hein? Vocês não estão prestando atenção no dedinho, então? Porque está tudo bem com o dedinho. Aqui, Dora, você que frequenta salão de beleza. Na hora que a pedicure... É pedicure? Não, tem um nome técnico bonito que você me falou outro dia. Como é que chama, Dora?
Não vou conseguir responder, repetir. Podó, como é que é? Jesus, me perdoe. Ela vai fazer a sua unha bonitinha, porque tem um casamento. Aí ela vai, tira aquele bifaço, aquela picanha, hein? Aí inflama o dedinho do pé. Hein? Agora você já começou a sentir o dedinho, não já? Aí eu vou trabalhar, vou de metrô, hein? Metrô lotado, e ainda não vai ter separação, porque diz que vai separar, né? Metrô para homem, metrô para mulher. Meu Deus, que mundo primitivo é esse, mas tudo bem. É bom que a gente lembra os tempos da igreja, né? Mulher para cá, um para lá. Fechado. É muito primitivo, tudo bem. Aí, mas até então tá aquela bagunça no metrô. Eu estou inventando, porque aqui é tudo organizado, não é verdade? É uma maravilha. 6 horas da manhã, ar-condicionado ligado, aquela música de Mozart, aquela organização. Jesus! Só que sem querer um espírito evoluído tropeça e vai no dedinho que a podóloga. É porque tem um problema de audição também. Que a podóloga tirou o bifezinho. Hein? Você vai ficar lembrando o dedinho muito tempo, não vai? Por quê? O dedinho está dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. E quanto mais dói, aí ele vai falar assim: Jesus, filho de Davi. Vocês lembram da passagem do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando existe o pedido, existe resposta, porque o médico sempre estará pronto para atender. Esta é a função do mestre. Pegaram lá? Estarei convosco. Não no sentido da sua individualidade, que está prestando atenção no que tu está fazendo, se você está errando, se você está acertando. Não é isso. Porque, diga-se de passagem, existe respeito da individualidade. O amor é soberano, é lúcido, é responsável. O amor é organizado, o amor é disciplinado, o amor liberta, o amor não aprisiona. Mas toda vez que nós, que estamos dentro do campo psíquico dele, como o dedinho, está dentro da nossa estrutura psicológica, mental, que o dedinho reclamar porque ele está inflamado, nós teremos que dar atenção para o dedinho. Toda vez que nós estivermos vivendo dificuldades, nós vamos estar clamando e a espiritualidade estará em nome do Senhor nos atendendo. Mas até quando nós vamos duvidar? Até quando eu vou continuar na casca? Eu estou vendo Jesus, mas eu duvido. Significa que não há um intercâmbio. Porque para as questões espirituais tem que haver identidade. O reino dos céus é das crianças. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículo 1 e 2. Vinde a mim. Coloca a criança aqui. Enquanto vocês aí não se converterem e vos tornardes igual a essa criança aqui, não podereis entrar no reino dos céus. O que ele está falando? Ele está falando da criança reencarnada? Não. Ele está falando do movimento de pureza, do movimento de fé, porque a criança acredita. A criança tem certeza que o pai vai lá consertar o brinquedo dela. A criança tem esperança. Você não pode ficar dando dinheiro para a criança esperança. Ou pode. Depende do ponto de vista. Depende do que você entende. Depende do que se faz com os recursos. Agora, quem sabe uma criança esperança não é você abraçar uma criança que está precisando de esperança. Vai ser muito mais produtivo. Com todo respeito às grandes causas. Mas nós precisamos de abraçar a causa do Evangelho. Porque a causa do Evangelho é que vai nos fazer melhores. A causa do Evangelho é que vai nos dar certeza. Porque enquanto a gente ficar admirando os mitos, inclusive Jesus, nessa condição de mito, nós vamos continuar deixando o trabalho por fazer. Não é isso que Jesus espera da gente. Jesus aguarda que a gente coloque o pé descalço da simplicidade no território sagrado do trabalho e vá fazer.
Porque enquanto a gente ficar esperando os salvadores da pátria, o mundo vai continuar à deriva. Vocês vão votar no domingo. Analisem quem vocês vão votar. Não vote em qualquer um. Embora seja difícil, né? É difícil você, nesse mundo de ilusão, com tantas rotulagens, com tantas equipagens que são ajustadas pela mídia, pelos marqueteiros, que a gente fica muitas vezes numa situação difícil. Mas use o seu coração, use a sua intuição, vasculha. Olha, gasta um tempo, vai na internet, veja quem é a pessoa, qual que é a folha de serviço dela. Mas mais importante do que acreditar e apostar é fazer. Eu estarei convosco até o fim, até a consumação dos séculos. Isso é extraordinário para nós. Então vamos, o convite da espiritualidade é, vamos sair para o trabalho, sem observar as árvores de cascas enganosas. Vamos buscar nas árvores os frutos. Vamos observar os frutos que nós podemos produzir. Os frutos benditos que vão garantir a nossa paz. Tem muita gente discutindo o sexo dos anjos. Tem muita gente verificando o que o outro está fazendo, o que o outro está falando. Esse aí está desautorizado. Ou está se desautorizando. Porque quem quer conquistar a autoridade, ele não fica perdendo tempo com o que o outro está fazendo. Ele sai e faz. Ele percebe o que deve fazer. A partir de um exemplo incomparável, inigualável. A vida de Jesus Cristo. O mentor espiritual dessa casa, Allan Kardec, propõe, através da amada e santa doutrina espírita, que a gente possa estudar os feitos, os exemplos, a vida e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o único caminho seguro que nós, se optarmos por ele, chegaremos na vitória plena sobre nós mesmos. E poderemos, sem sombra de dúvida, expressar um pouco de luz. A luz que dimana dele, mas um pouquinho da luz que nós podemos brilhar, sendo autênticos, sendo sinceros, mas sabendo que a sinceridade deve ser uma bandeira chamada fraternidade, que iguala as pessoas, que dá oportunidade de liberdade para as pessoas, porque é tudo que nós ansiamos para nós. Encerro a minha participação agradecendo a todos, agradecendo a espiritualidade que tutela essa casa, que tutela esse trabalho. Agradeço a todos os nossos amigos que dos seus lares nos acompanharam ao vivo ou que irão acompanhar a gravação no momento oportuno. Agradeço a todos. Lembrando que em Minas Gerais a gente aprende que a prudência é extremamente importante, que a simplicidade é uma nota muito especial e que a alegria, ela fala um pouco da presença de Jesus nos nossos lares, com os nossos familiares e por onde nós caminharmos nessa terra de meu Deus. Muito obrigado a todos e assim eu me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, que eles, muitos deles, estão presentes entre nós. E dentre eles, o meu querido, o meu saudoso amigo, Arnaldo Rocha. Muito obrigado a todos. E nesse momento a Sony fará a prece final.